Muito bem, estamos de volta, estamos dando sequência ao que falamos no programa anterior sobre a fé. Muitas pessoas dizem que têm fé em Deus, mas a Bíblia fala que os demônios também têm fé em Deus. Então, nós temos que mostrar qual é a diferença. Qual é a diferença? A diferença é que os demônios, eles creem, eles estremecem, mas eles não são dedicados a Deus. Eles não são santificados para Deus. Eles não são apartados para Deus. Já o ser humano que crê em Deus verdadeiramente, de forma autêntica, ele tem prazer nas coisas de Deus. No programa anterior nós falamos que Deus, ele se dirigiu a Davi como nenhum outro, em toda a Bíblia, como o homem segundo o seu coração, a menina dos seus olhos. Deus não se dirigiu a ninguém dessa forma. E aí a gente pergunta por quê? Por que que Deus faz essa declaração a um ser humano pecador? Aí você lê os salmos, que na sua maioria, mais da metade dos salmos, foram compostos pelo rei Davi, aí você entende por quê. Porque Davi era um homem dedicado, ele tinha prazer, ele fez músicas para Deus, ele escreveu os salmos, ele além de rei, ele era um homem de Deus. Ele exercia o reinado, ele exercia a parte política da coisa, mas, sobretudo, ele era um homem devoto a Deus, dedicado a Deus, ele levava o povo a isso. Por isso que foi o rei mais respeitado. Porque a fé de Davi era uma fé dedicada, prazerosa nas coisas de Deus. Então, a diferença entre os demônios e a gente é que aquele que diz crer em Deus, ele é devoto a Deus. Ele não é devoto a Maria, a São João, a São Pedro, ao pastor, à igreja, à religião, não. Ele é devoto a Deus, a palavra de Deus. Ele tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Ele sofre porque ele tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Ele paga um alto preço porque o prazer que ele tem está em obedecer a palavra de Deus. Essa é a grande diferença. Então, quando o ser humano simplesmente diz, eu creio em Deus, os demônios também creem. Está escrito isso no livro de Tiago 2, versículo 19. Então não há nenhuma diferença. Então isso é uma grande mentira. É uma grande mentira, porque as pessoas falam que creem em Deus, mas elas matam, elas roubam, elas prostituem, elas falam palavrão. Elas querem tomar o lugar dos outros, elas têm ódio, têm inveja, têm ciúme. Isso fica estampado na cara das pessoas, nas próprias igrejas. Agora, a pessoa que ama a Deus, ela é diferente. O prazer que ela tem está nas coisas de Deus. Essa é a grande diferença. E a Bíblia, no livro de Tiago, também fala assim, no versículo 26, assim, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quer dizer, as duas coisas têm que andar juntas. Não existe corpo sem espírito. O corpo sem espírito, ele está morto. Ele está morto. Por isso, quando a pessoa morre, o corpo sai. Quando ela morre, o espírito e a alma saem do corpo dela. Só fica a matéria. Ela está morta. A mesma coisa. Se a sua fé, meu amigo e minha amiga, ela não vem acompanhada dessa palavra, dedicação, prazer, vontade, amor às coisas de Deus, perdão, a sua fé é mentirosa. A sua fé é comparada à fé dos demônios. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, é mais uma mentira que parece verdade. É mais uma mentira que parece verdade. Então, para muitos pastores, falar da fé para as pessoas é falar que elas têm que dar oferta, que elas têm que dar dízimo, que elas têm que ir na igreja todos os domingos. Ué, o diabo também faz isso. Ir na igreja não significa nada. Dar oferta, dar dízimo não significa nada. Porque o diabo também faz isso e faz melhor do que a gente. Agora, será que essas pessoas têm compromisso com Deus? Ou será que elas continuam na mentira, enganando, na idolatria? Sem nenhum prazer pelas coisas de Deus, só vão na igreja para receber benefícios,
porque assim os pastores têm ensinado as pessoas. Então, para muita gente, fé é isso. Fé é grito, fé é levantar as mãos, fé é bater com os pés, fé é ir na igreja todo dia, de manhã, de tarde e à noite. Fé é pegar o envelope, botar a oferta, botar o dízimo, fé é cantar. Não, nada disso. Tudo isso os demônios fazem e fazem melhor do que a gente. E são demônios. Por que eles fazem melhor? Porque eles fazem para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas. Fé, meu amigo e minha amiga, se chama comunhão. Fé significa comunhão. Quando eu tenho fé em Deus, eu tenho comunhão com Deus. Nessa comunhão, eu tenho prazer. Eu tenho prazer nas coisas de Deus, prazer de ler a Bíblia, prazer de meditar, prazer de obedecer. Se Deus me abençoa ou ele não me abençoa, o meu prazer é igual. O meu prazer é igual. Isso é fé em Deus. Isso é fé em Deus, mas não é o que a gente vê. Não é o que os pastores ensinam na maioria das vezes. Então as pessoas acham, não, eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. Não. A sua fé, ela é medida, ela é vista pelo prazer que você tem nas coisas de Deus. Em obedecer, em ser honesto, em ser sincero. Como é que você pode dizer que você crê em Deus se você é mentiroso? Quando a Bíblia fala que Deus é verdade e que o diabo é mentira. Como é que você pode falar que você crê em Deus se você odeia, se você quer destruir alguém? Você tem prazer de ver as pessoas caídas no chão. Isso é o que muitos pastores têm falado. Muitos pastores têm demonstrado isso. Na televisão, você tem visto isso. É um querendo destruir o outro. É um querendo ser maior do que o outro. É um querendo ver o outro caído no chão. Isso diz que é fé em Deus. Eu vejo o contrário. Eu vejo que fé é você querer ajudar as pessoas. É isso que eu vejo. João Batista, ele falou o seguinte, olha, importa que tu cresças e eu diminua. Dá para entender isso? Quem que fala isso? Quem que a gente ouve falar isso? Qual é o pastor hoje que fala isso? Olha, importa que o outro cresça. Não, você não vê isso. Importa que eu cresça e o outro caia. Importa que eu cresça, importa que eu ganhe e o outro perca. É isso que a gente tem visto. Sim ou não? Diz para mim a verdade. Meu amigo, minha amiga, fé é comunhão com Deus. Fé é prazer nas coisas de Deus. Às vezes você erra, você peca como todos nós pecamos, mas o prazer continua. O prazer está no seu sangue, como o vírus da AIDS. Ele não sai. Você pode tomar remédio, mas o vírus fica ali. O prazer em Deus é a mesma coisa. Davi errou, outros erraram, mas o prazer em Deus continuou. É isso que você tem que entender. Muita gente está mentindo. Muita gente está alimentando uma mentira, dizendo que crê em Deus. Aonde estavam as pessoas no Natal, nessa festa do diabo? Aonde elas estavam? Elas estavam nas igrejas? Elas estavam lendo a Bíblia? Elas estavam em oração, em espírito de comunhão com Deus? Não. Elas estavam em espírito em comunhão com o diabo, bebendo, fumando nos motéis, se drogando, prostituindo, adulterando. Mas se você pergunta a cada uma delas, elas vão dizer, eu creio em Deus. Eu creio em Deus e até tenho uma Bíblia debaixo do braço. Meu amigo e minha amiga, existem muitas mentiras que parecem verdade. E, infelizmente, eu culpo os pastores, porque a sua maioria não falam mais os temas. Eu, graças a Deus, aprendi isso há 30 anos atrás e mantenho isso comigo até hoje. E procuro levar às pessoas aquilo que eu creio, aquilo que eu aprendi, aquilo que abriu os meus olhos. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje é uma nova geração de pastores cujo principal argumento é o dinheiro. Então, eles acham que a pessoa que tem fé é aquela que pega o envelope e coloca a maior oferta. Então, a viúva pobre não tinha nenhuma fé.
E Jesus foi burro, Jesus foi ignorante, Jesus foi estúpido quando disse que aquela viúva deu mais do que os ricos. Porque Jesus, ela não deu nada, ela só deu 2 moedas. E os ricos deram uma grande soma de dinheiro. Então Jesus estava louco. Mas foi Jesus quem disse que ela deu mais do que os ricos. Então Jesus não viu a fé pelo valor. Jesus viu a fé pela intenção. E é isso que a gente tem que ver, a intenção. Por isso, eu peço a sua ajuda. Esse livro eu falo e abordo muitos temas. Eu peço a sua ajuda. Eu não tenho ajuda de ninguém. Eu não tenho ajuda de ninguém. Eu estou pedindo a sua ajuda para que eu possa fazer esse livro, divulgar esse livro. Não é fácil. Para fazer um livro desse, você gasta quase que 20 mil reais. Só para você fazer o livro, que você tem que editar, ir para a gráfica, você tem que corrigir, você tem que traduzir, você tem que fazer um montão de coisas. Gasta quase 20 mil reais. E eu peço a sua ajuda. Eu quero fazê-lo em espanhol, em inglês. Eu vou fazer 2 reuniões no México, no mês de fevereiro. Também você, pastor, que quer me convidar, não importa onde, na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar. Se quiser me convidar, saiba que eu vou falar a verdade para as pessoas. Você me conhece. Então, você tem aí o meu telefone, você pode me chamar pessoalmente e a gente vai chegar a um acordo. Vou colocar o número da conta. Se você quiser me ajudar, eu agradeço. Se você quer que eu continue falando a verdade para as pessoas, então você vai me ajudar. Se você quer que outros continuem falando a mentira, porque quando a gente não ajuda aquele que fala a verdade, a gente ajuda aquele que fala a mentira. Então, eu peço a sua ajuda. Você não deixa de pagar nada, não deixa de pagar as suas contas, mas você pode ir no banco e você pode fazer ou uma transferência, você pode depositar uma oferta. Com essa oferta, eu me mantenho e vou fazer o livro e vou divulgar o que eu tenho falado aqui através da internet. Você pode também assistir outros vídeos no YouTube, onde diz mentiras que parecem verdade. Sérgio Von Held. Mentiras que parecem verdade, Sérgio Von Held. No YouTube você vai ver a respeito de muitos temas que eu estou falando. Nos programas seguintes nós vamos seguir falando sobre isso. Que Deus abençoe a todos, que tenham todos um bom dia.